Veja, você não está aqui apenas para aprender. Você está aqui para ser trabalhada pelo Espírito Santo. Eu e você estamos em um tempo precioso nesse momento para que o Espírito Santo adentre a nossa mente, o nosso coração e venha transformando, venha mudando, quebrando sofismas, paradigmas, estruturas mentais que muitas vezes nos impedem de entender com profundidade a palavra do Senhor. Então é importante que você dê a Ele, ao Espírito Santo, toda a sua atenção. Amém? Veja, o estudo somente será bom para você na medida em que você abrir a tua mente e o teu coração para entender. Como eu sempre digo, estamos aqui em um treinamento de líderes. Tenho absoluta certeza que logo, em um futuro breve, você precisará de Mateus 6, de 1 a 15. Não somente para a sua vida, como para a vida de pessoas que Deus colocará no seu caminho, porque hoje você está aqui dando a sua atenção a esse estudo, o seu tempo. Você está investindo o seu tempo para que Deus te use como um vaso precioso nas mãos dele. Então, em nome de Jesus, meu querido e minha querida, essa não é hora de você fazer mais nada. Essa é a hora de você se colocar em um espaço reservado na sua casa, se colocar na presença de Deus e pedir ao Espírito Santo que fale além das palavras. Que não sejam as minhas palavras e as palavras da Eliane a ministrar na sua mente, no seu coração, mas que seja o próprio Espírito revelando a verdade para a tua vida, penetrando no mais profundo do seu ser. Amém? Em nome de Jesus, dá toda a tua atenção e reverência que a palavra de Deus merece. Ela é espírito e vida. Amém? Ela é uma pessoa, é a pessoa do nosso Senhor, do nosso Salvador. E é com essa reverência que eu quero iniciar essa noite, entregando a Ele todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, toda a nossa reverência, declarando a nossa total dependência de Ti, Espírito Santo. E é por isso que nós estamos aqui, porque queremos ir mais fundo, Pai. Como eu sempre digo, nós queremos tirar as camadas, queremos mergulhar mais fundo na Tua palavra, porque a Tua palavra diz que nenhum tio e nenhum ponto deixará de ser cumprido. E nós possamos, Senhor, enquanto meditamos na Tua palavra, entender até os pontos e as vírgulas, Pai. Tudo na Tua palavra é espírito e vida. E é nessa certeza, Pai, nessa convicção, eu clamo diante do Teu trono nessa noite. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. E que jamais nós venhamos a esquecer deste dia, Pai, desses ensinamentos. Sabemos que virão dias onde a Bíblia escrita será tirada, Pai, das nossas mãos. Por isso, que nessa noite a Tua palavra seja escrita na tábua do nosso coração, Pai, com os Teus próprios dedos. Escreve, Jesus. Escreve, Espírito Santo, a Tua verdade, as Tuas leis, os Teus mandamentos, os Teus princípios. Pai, estamos aqui para Te obedecer. Aprender de Ti, alcançar conhecimento do Santo e obedecer, Pai. 100%, Senhor. 100%. Oh, Jesus. Se porventura algum irmão ou irmã nesta noite está se sentindo cansado e sobrecarregado pelo dia que teve, por esse início de semana, Pai, entra agora com o teu refrigério, Senhor. Entra. E ele ou ela sinta-se agora, Pai, renovado, Pai. Fortalecido e fortalecida na força do teu poder, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E a Ti nós damos toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Queridos, estamos estudando a primeira parte do capítulo de Mateus 6,
de 1 a 15, e a semana que vem nós vamos estudar do verso 16 até o verso 34. Amém? E eu quero chamar a tua atenção para o seguinte: nós não podemos relativizar a palavra do Senhor, aquilo que Ele está nos passando. Eliana tomou muito bem o primeiro bloco. Ela começou lendo de 1 a 4, que fala sobre a questão de praticar a justiça diante dos homens, para que eles vejam. O que é praticar a justiça? Como ela bem explicou, é praticar as suas boas obras diante dos homens. É toda vez que você dá esmola, faz uma caridade. E é interessante que Jesus, nesse momento, ele está pregando para as multidões, amém? E ele cita a questão das sinagogas e das ruas, que é onde tem o maior movimento de pessoas. E são esses lugares, eram esses lugares que os hipócritas procuravam para serem vistos pelos homens. Eu não sei quanto a você, mas eu imagino Jesus olhando hoje para tudo que é feito nas redes sociais, na internet. Não se faz nada sem que todo mundo fique sabendo. Amém? E ele foi muito incisivo, dizendo: tenham cuidado, não toque a trombeta diante de ti, que uma mão ignore o que a outra está fazendo. Mas hoje, nesses dias, principalmente que nós estamos vivendo, esses são princípios que não estão sendo respeitados. As pessoas fazem questão de publicar qualquer tipo de esmola, de caridade, o que quer que seja que ela está fazendo, ela quer chamar atenção para si. Olha aqui, eu sou uma pessoa caridosa. A minha igreja está praticando caridade. O meu ministério vai para a África, vai para as ruas, faz o que os fariseus e os hipócritas faziam na época, tocavam a trombeta. Tocavam a trombeta. Então, queridos, Jesus ele está sendo taxativo. Ele diz no verso 4: dê a sua esmola em secreto. Dê a sua esmola em secreto. E somente o Pai, que vem em secreto, ele verá e te recompensará. Ele não está abrindo aqui nenhuma exceção. Se eu e você estamos praticando atos de caridade, de justiça, ajudando o nosso próximo e tocando a trombeta para que todos saibam quão bom nós somos, nós estamos desrespeitando esse mandamento do Senhor. Estamos desrespeitando esse princípio eterno que Jesus nos deixou para fazermos isso em secreto. Amém? Então, que isso fique bem claro na nossa mente. Que fique bem claro, amanhã, quando formos fazer algo para o nosso próximo, precisamos lembrar desse princípio. Que Jesus disse: faça em secreto. Não deixe que a sua mão direita saiba o que fez a sua mão esquerda. Não deixe, ou vice-versa, mas não deixe. Ele está dizendo, é uma ordem, tá? Eu diria em inglês, para nós que estamos aqui, é mandatory. É uma ordem do Senhor Jesus. Faça em secreto. Então, não relativize essa situação, amém? Ah, não, hoje em dia é diferente. Não, não é diferente, amém? Temos essa mania de relativizar as coisas em nosso favor, em nosso benefício, e não deve ser dessa forma. Que tudo que nós façamos para o nosso próximo seja feito em secreto, em nome de Jesus. E uma referência, Eliane, que eu vi aqui nesses textos de 1 a 4, está em Mateus 23. E nós precisamos ver o que Jesus está nos dizendo em Mateus 23. Eu peço que você abra a sua escritura no verso 1, que diz o seguinte, Mateus 23, verso 1, ele está explicando esse bloco. Veja o que Jesus disse em Mateus 23. Ele diz, então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Amém? É a mesma situação do Sermão do Monte. E ele disse, os escribas e os fariseus ocupam a cadeira de Moisés. Olha que sério isso. Os escribas e os fariseus ocupam a cadeira de Moisés. Ou seja, eles estavam na liderança, eles estavam em poder da lei, dos princípios, dos mandamentos do Senhor. Mas ele disse o seguinte, façam tudo o que eles disserem. Façam tudo o que eles disserem, mas não façam o que eles fazem. Olha como Jesus é taxativo aqui também. Façam o que eles disserem, mas não façam o que eles fazem. Eles não praticam o que pregam. Eles não praticam.
Aí ele continua dizendo: eles impõem fardos pesados e difíceis de carregar, mas eles mesmos não estão dispostos a levantá-los com um dedo. Com um dedo. Tudo o que fazem é para ser visto pelos outros. Você conhece alguém assim, meu querido e minha querida? Tudo que faz precisa ir lá postar? 100% do que faz? Não consegue comer uma comida sem postar? Tudo que fazem é para ser visto pelos outros. Eles ampliam os filactérios e alongam as franjas das suas vestes. O que Jesus está dizendo? Filactérios também são conhecidos como tefilim, em hebraico, e são pequenos compartimentos de couro que contêm os pergaminhos com os trechos da Torá. E eles são usados exatamente para os períodos de oração. E Jesus está dizendo: eles fazem tanto para ser visto pelos outros que eles até ampliam os filactérios e alongam as franjas das suas vestes. Olha o tanto que eles queriam se mostrar. Olha o tanto. E ele fala, ele continua dizendo: gostam de ocupar os lugares de honra nos banquetes. Você conhece alguém assim? E as melhores cadeiras nas sinagogas. E de serem cumprimentados nas praças. Jesus está nos explicando agora com detalhe aquilo que a Eliane nos passou. Quem são os hipócritas e os fariseus? Eles gostam de se aparecer, eles gostam de ser cumprimentados na praça. E tem mais, eles gostam de ser chamados de mestre pelos homens. É uma honra, né? Eles gostam de ser chamados de mestre. Mas Jesus diz no verso outro: vocês não, mais uma vez sendo taxativo, não devem chamar de mestre ninguém, pois um só é o mestre de vocês. O restante, ele diz, são todos irmãos. Todos irmãos. Não chamem ninguém de mestre. E aí ele continua dizendo: não chamem a ninguém de pai. Não chamem, pois um só é o Pai de vocês, aquele que está nos céus. Não sejam chamados de mestre, pois um só é o mestre de vocês, Cristo. O maior entre vocês seja o que serve, pois aquele que se exalta será humilhado e a quem se humilha será exaltado. Só duas observações aqui. Sobre chamar os outros de pai na terra, Jesus está se referindo a uma paternidade espiritual. Amém? E ele enfatiza que o único Deus é o nosso pai espiritual. Ele é o único Deus, o único pai espiritual. Hoje em dia até temos mania e pegamos esse jeito de chamar alguns dos nossos líderes de pai espiritual. Jesus está dizendo aqui: não faça isso. Você tem um pai espiritual e mais ninguém. Não chame ninguém na terra de pai espiritual. E é importante reconhecer os líderes e os mestres da igreja. Amém? Reconhecer e honrar, pois eles, na verdade, eles estão desempenhando um papel de crescimento espiritual e eles estão edificando o corpo de Cristo. Mas nós devemos fazer isso sem idolatrar. Por que Jesus fala, não chameis de mestre? Porque ele sabia que existia uma tendência humana em idolatrar ou exaltar esses indivíduos acima dos outros. Não é isso que acontece? Quando a gente sabe, um pastor, um apóstolo, um mestre está vindo, as pessoas ficam todas alvoroçadas. Às vezes não dão valor no profeta da casa, não é? O mesmo aconteceu com Jesus. Ele falou que o profeta na sua casa não é valorizado. Então ele não fez muita coisa lá na cidade dele, não fez muitos sinais e maravilhas por não ser valorizado na casa. Mas quando nós sabemos que tem mestres, que tem grandes homens vindo, nós idolatramos sim. Chamamos eles de mestre, temos toda uma honra, enquanto Jesus está dizendo, são irmãos. E maior é aquele que serve. Amém? Maior é o que serve. O maior entre vocês será aquele que serve. Então, nós devemos sim honrar os nossos mestres, mas não idolatrar ou exaltar esses indivíduos. E dentro desse estudo da hipocrisia dos escribas, dos fariseus, eu quero perguntar algo para você. Quem são os escribas e os fariseus dos nossos dias? Você sabe quem são esses líderes hoje em dia? Porque a palavra do Senhor, ela é
contemporânea, ela é para o nosso dia. Nós estamos aqui estudando para aplicar essa palavra na nossa vida. Amém? Então, quem são? Eu vou te dar 5 tipos, não são todos, mas para você reconhecer quem são os escribas e os fariseus dos nossos dias. Então, os primeiros são os líderes religiosos que são hipócritas. São líderes que professam a fé, exercem uma liderança religiosa, mas as suas ações e os seus comportamentos não refletem os princípios que eles pregam. Esse é um tipo. O segundo são igrejas e organizações muito rígidas, muito rígidas. Elas colocam mais ênfases nas regras, nas tradições, nos rituais, do que no amor, na compaixão e na graça, que são centrais no ensino de Jesus. Então, essas igrejas que são rígidas a esse ponto também estão praticando o farisaísmo. Tem também indivíduos que eles realizam, como nós acabamos de falar, boas ações. São pessoas boas de coração, realizam boas ações, mas com a intenção errada. Eliane falou muito bem sobre isso. Intenção errada, motivação errada. Fazem para ser admirados pelos outros. Então, também existe farisaísmo nessa situação. Né? Ao invés de oferecer, né, de ter um desejo genuíno de servir a Deus e ao nosso próximo, fazemos com uma segunda intenção. Tem também aqueles que usam a religião como uma forma de controle e opressão. Controle e opressão. Eles utilizam as escrituras para justificar ações que podem ser prejudiciais para outras pessoas. Não para eles. Relativizam, mas para os outros, sim. Praticam uma forma de controle e opressão para justificar esses tipos de ações. E, por último, grupos e indivíduos que interpretam os textos religiosos também de uma maneira literal, relativizando o texto, e nesse contexto eles excluem ou julgam aqueles que não seguem as suas crenças. Amém? Então, eles tiram o texto fora de contexto, relativiza aquele texto de uma maneira, deixa aquele texto de uma maneira mais literal ali, para poder justificar alguma ação. Amém? Então, só para que você entenda quem são esses escribas e fariseus desses dias. Amém? E o que eu quero chamar a atenção para você, ainda quando a Eliana falou com a relação aos hipócritas, né, que gostam de orar em pé nas sinagogas. É interessante, só um ponto de referência aqui, da palavra grega. Olha que coisa forte. A palavra hipócrita, em grego, um dos significados dela significa ator, artista de teatro, uma pessoa que interpreta um personagem. Você vê, o hipócrita, ele interpreta um personagem. Alguém que ele é falso naquilo que ele está fazendo. Ele está apresentando uma fachada de quem ele é. Esse também é um significado muito forte, vindo do grego para a palavra hipócrita. E quando Jesus fala, quando vocês orarem, não sejam como eles. Ele está dizendo que a oração é uma prática, o quê? Íntima. 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 Mas os fariseus, eles a utilizavam para uma aprovação social. Queriam ser aprovados através da oração. E Jesus critica abertamente essa atitude. Ele critica. Ele aponta que o verdadeiro propósito da oração não é exibição, é comunhão com Deus. Amém? E aqui eu quero trazer a última referência cruzada, que está em Lucas 18. Lucas 18. Abre, por favor, a sua Bíblia, alguns versos só. Lucas 18, no verso 10, o Senhor diz: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro um publicano. Publicano, você sabe, eram cobradores de impostos. Aí ele diz: o fariseu de pé orava consigo mesmo e dizia: Deus, agradeço-te porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros,
nem mesmo, aí ele aponta, nem mesmo como este publicano. Aí ele diz: jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu ganho. Se via justificado diante de Deus por suas obras, por suas ações, ele se via justificado. E o publicano, ele nem ousou a se aproximar do templo. Ele ficou à distância, diz a Bíblia. Como é forte, a Bíblia é muito detalhista. Porque quando a Bíblia diz que o publicano ficou à distância nesse momento de oração, está mostrando quão humilde foi esse homem. Ele se sentia indigno de se aproximar do templo, do altar. E aí a Bíblia ainda diz, não queria nem levantar os olhos aos céus. Olha isso. Que humildade, que coração, meus queridos. Mas batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu sou pecador. E Jesus disse: eu lhes digo que este último voltou para casa justificado e não aquele. Aí ele diz novamente: pois todos os que se exaltam serão humilhados. Todos. Mas os que se humilham serão exaltados. É interessante que Jesus coloca ali naquela situação duas figuras bem contrastantes. Um fariseu que era visto como um modelo de religiosidade, um modelo, e um publicano, que ele era considerado um pecador e um traidor da nação, porque ele coletava impostos para o povo romano. Mas Jesus faz questão de comentar duas atitudes. E nós precisamos nos colocar nessa situação e analisarmos as nossas atitudes. Ele comenta a atitude do fariseu, dizendo que o fariseu se coloca numa posição de superioridade, orando em pé, fazendo um discurso das suas boas obras, e a sua oração era uma declaração da sua própria justiça, e não uma súplica, um coração arrependido, não. Ele menciona o jejum, a prática do dízimo, começa a se vangloriar diante de Deus e não reconhece a necessidade da graça, não reconhece da graça e da misericórdia. Aí, em contrapartida, Jesus fala da atitude do publicano, demonstrando humildade. Eu fiquei, meu Deus, quando ele diz, ele se posicionou à distância, não levantou os olhos, não se sentia digno. E com essa atitude ele expressava sua necessidade de misericórdia da parte do Senhor. E tem uma coisa, ele não fica, tipo, inventando e falando um monte de coisa, não. A sua oração é simples e direta, verdadeira, reconhecendo o seu estado de pecador e apelando para a graça de Deus. Não adianta nós enfeitarmos muito, amém? Precisamos ser sinceros diante de Deus, mesmo porque Ele sabe tudo, amém? Ele sabe tudo. E Jesus conclui que o publicano sai justificado. Isso é um lembrete poderoso, poderoso, meu querido e minha querida, de que a justificação não vem pelas obras. Precisamos praticar justiça, precisamos praticar boas obras em secreto, mas precisamos de humildade e reconhecer que, apesar disso tudo, continuamos necessitando da misericórdia de Deus em todas as coisas. E esse é um bom momento para nós nos perguntarmos: será que nós estamos olhando para nós com superioridade? Será? Quando nós nos comparamos com outras pessoas, nós olhamos com superioridade? Ou nós entendemos que nós precisamos da misericórdia do Senhor? É muito fácil, às vezes, olhar a nossa vida espiritual e comparar com a vida espiritual do outro. E pensar. Às vezes a gente não fala, a gente pensa: nossa,
esse precisa crescer muito ainda na fé. Olha para mim. Eu jejuo, eu oro, eu tenho intimidade, eu participo de devocional, estudo bíblico, eu faço tudo. Mas aquele lá, meu Deus, é fácil a gente fazer isso, meu querido e minha querida. Precisamos ter muito cuidado para não nos vangloriarmos das nossas atitudes. Se nós podemos participar de um estudo bíblico, de um devocional, se podemos ir à igreja, se temos um quarto para orarmos em secreto, é puro privilégio, é pura bênção da parte do Senhor estarmos tendo essas oportunidades de aprendermos uns com os outros. Amém? E termos capacidade mental, física e espiritual de nos prostrarmos diante de Deus em oração, clamando por socorro, por misericórdia. Então, em nome de Jesus, que nós não nos sintamos tentados a nos compararmos e nos vangloriarmos na nossa fé, na nossa vida espiritual. Amém? No verso 6, eu somente quero pontuar um ponto aqui, pontuar alguma coisa aqui para você. Quando ele diz a questão do quarto, nós falamos muito sobre quarto, né? Temos até o nosso quarto de guerra. O quarto aqui, ele simboliza o lugar da solitude. Amém? O lugar da solitude. Porque, às vezes, você vai estar no seu quarto sozinha, amém? Mas não vai estar realmente na presença de Deus. Você, quando entra no seu quarto, você fecha a porta física, mas não fecha outras portas. A sua mente continua lá fora, continua nas coisas que você tem que fazer. Continua preocupado e ansioso e ansiosa com as coisas. Quando ele diz vá para o seu quarto e feche a porta, é fechar a porta, literalmente, a porta física, e as portas que vão te impedir de estar realmente na presença do Senhor. Lugar de solitude, lugar onde você está longe de qualquer tipo de distração. Não levar o celular para o quarto. Se levar, coloca no silencioso, bota o screen para baixo. Mas tem que estar longe de distração mental e visual. Longe. Por isso que ele diz, vá para o seu quarto, feche a porta. Feche a porta para o mundo. Feche a porta para qualquer tipo de distração. Feche a porta e ore ao seu Pai em secreto. Ele está em secreto. Onde está o Pai, como a Eliane diz? Está no secreto. Ele está no secreto. Então, o quarto é um lugar de solitude. E a recompensa, não pense você que é somente uma recompensa material. É claro que você vai ter. Deus responde às nossas necessidades e às nossas orações. Mas é principalmente um lugar de paz interior. Um lugar de paz. Um lugar de um relacionamento profundo com o nosso Deus. E um lugar de respostas espirituais às nossas orações. Esse é o valor de quando nós entramos, fechamos a nossa porta, literalmente a física e as portas que nós deixamos abertas nas nossas mentes. Esse é o valor. Amém? No versículo 7, não tenho muita coisa para comentar, além, a Eliane também falou muito bem sobre a questão de vãs repetições, de ficar tagarelando como os gentios, né? Por quê? Por que Jesus cita, ele fala que quando você orar, em algumas versões ele diz, em algumas versões diz, não fiquem tagarelando como os gentios, ou não usem de vãs repetições como os gentios. Porque ele falou isso, ele deixou isso registrado para nós. Porque os gentios, eles praticavam longos rituais de oração. E orações elaboradas, entende? Elaboradas, escritas, tudo bonitinho, e eram orações longas. E Jesus, ele critica abertamente isso, ele critica. Por quê? Porque o que importa é a qualidade da oração, muito mais do que a quantidade de palavras. É a posição do coração, o estado. Você está orando
com o coração quebrantado, um coração cheio de retidão, ou você está orando, colocando palavras automáticas da boca para fora, palavras decoradas. Então, o que importa é que ele criticou aqui essa questão de, às vezes, nós começarmos a orar sem discernir aquele momento, sem dar tempo para você se conectar com o Pai. É lógico que vai ter momentos que você vai estar orando no seu carro, no seu trabalho, que você vai fazer orações rápidas. Ok, e é perfeito isso também. Mas Jesus aqui ele está chamando a atenção para aquele momento em que você vai realmente se conectar com Deus, somente você e Ele. É essa a oração que ele está falando. Não é a oração que você está orando com outros irmãos, que você está orando lá na igreja. Não, não. Ele está falando de uma oração íntima. Amém? E na oração íntima, ele está dizendo: o teu pai, ele te vê em secreto. Ou seja, ele está dizendo, já na sequência do 8, ele está dizendo: ele sabe o que você precisa. E você está na intimidade com ele. Então, não fica floreando, não fique criando palavras só para chegar naquele ponto principal da oração. Não, seja aberto com ele. Ele já sabe. Isso se trata da onisciência de Deus. Ele já conhece as necessidades de cada um. Ele conhece. Parece muitas vezes que nós vamos orar e nós queremos informar Deus do que está acontecendo na nossa vida. Aí a gente começa a fazer um relatório. Um relatório. Começamos a informar. Ó, está acontecendo isso, pai, está acontecendo aquilo outro. Não, meu querido, minha querida. Não. Oração dentro de um quarto é para construir um relacionamento. É para construir intimidade. Intimidade. É muitas vezes, como a Eliane falou, que às vezes a gente não tem nem palavras. E amém por isso. Quando a gente não tem palavras, a gente coloca a cabeça no colo dele e fica. Até nós começarmos a sentir aquela conexão, aquela presença. Há muitos anos, eu dizia, Deus é como a internet. Ele está em todo lugar, mas se você não conectar, se você não acessar, você não recebe o sinal. É muito simples, mas eu costumava dizer isso. E é isso. Na realidade, quando você está orando, se não houver essa conexão, você precisa sentir essa conexão com o Espírito, dá tempo. Por isso que nós devemos entrar na presença dele com louvores e adoração, para que haja essa conexão, para a comunicação do céu ela ficar aberta, os céus abrir sobre a sua cabeça, e aí sim, aquele tempo de intimidade vem na sua oração. Então Deus já sabe. A oração, Jesus está dizendo, ela precisa ser mais pessoal e menos ritualizada. É isso que ele está dizendo aqui. Porque quando ela é mais pessoal, mais íntima, você consegue mostrar para o Senhor a sua vulnerabilidade. A sua vulnerabilidade. Você consegue abrir para ele o coração. Fala, pai, estou falhando nisso, naquilo. Olha, meus filhos também estão falhando, nós estamos precisando da sua intervenção nessa área. Ele sabe, ele sabe. Mas quando um coração rendido na sua presença, começa a falar com ele como pai, aí a situação é diferente. Amém? Essa oração pessoal e íntima com o pai muda todas as coisas. Muda todas as coisas. E finalizando, eu quero te dizer que Jesus, quando ele nos dá a oração do Pai Nosso, para mim, como pessoa, não tem oração mais poderosa. Não tem. Já houve momentos em que, durante as madrugadas, eu acordava com ataques malignos ou e em sonhos mesmo eu já começava a orar o Pai Nosso e aquilo saía. Não tem oração mais poderosa para mim. É a oração do próprio Senhor Jesus. E essa oração, ela tem uma estrutura muito interessante para nós absorvermos. Por quê? Porque ela trata da questão da adoração, ela trata da intercessão e também da petição. Ela envolve as três coisas, por isso que ela é tão completa. Jesus não deixou nada de fora em relação à oração do Pai Nosso. Ele adora nos primeiros versos, né? Falando, como a Liane disse, sobre o Pai, sobre o fato de reconhecermos a santidade do Senhor, de querermos o seu reino e tudo isso.
E ele também faz as suas petições, quando ele pede que o Senhor venha suprir as necessidades. Então, é uma oração completa que eu incentivo a todos a continuarem fazendo, a continuarem. Não deixe de praticar, não deixe de ensinar os seus filhos a oração do Pai Nosso. Que eles possam orar essa oração todos os dias, mesmo no seu tempo de intimidade. Lembre-se que o próprio Deus nos ensinou essas palavras. O próprio Deus. Quer maior poder do que esse? Ele está falando, ora o que eu estou te ensinando e pronto. Você já tem tudo. Você adorou, você intercedeu, você pediu em uma única oração. E depois você desfruta da presença dele. Claro, abre o seu coração, conversa, fala com o pai, senta no colo dele, mas você precisa entender que ele nos deixou as suas próprias palavras nessa oração. Dá valor a isso, amém? Dá valor. E o versículo 14 e 15, como a Eliane já comentou, sobre a condicionalidade do perdão. Muito sério isso. Ele é condicional. Perdoou, é perdoado. Amém? Quando não perdoamos, implicações sérias vêm sobre a nossa vida. Barreiras espirituais que nos impedem de ouvir a Deus, que nos impedem de termos relacionamento com Ele. Então é muito sério essa questão, já abordamos bastante a questão do perdão, e Jesus ele é muito direto, afirmando que a falta de perdão resulta em consequências espirituais severas para a nossa vida. Não leve isso como algo que pode ser resolvido depois. Não, faça, perdoe o quanto antes. É isso que ele está dizendo, porque a consequência espiritual é severa. É severa. É um forte aviso de que nós precisamos realmente estarmos dispostos a perdoar e curar os nossos relacionamentos, não é isso? É bem isso. Ele nos ensinou que nós precisamos estar dispostos a perdoar. E a consequência disso é curar os nossos relacionamentos e a nós mesmos. Como é maravilhoso perdoar e se sentir livre daquele peso. Amém? Então é isso, meus queridos, minhas queridas. Eu sei que vocês, muitos ainda vão me ouvir depois desta noite, e eu quero te pedir que você aplique Mateus 6, de 1 a 15 na sua vida. Aplique. De que forma, pastora? Cultivando uma oração sincera, reservando um tempo todos os dias para orar em um lugar tranquilo, no seu lugar de intimidade, para que você possa se concentrar e se conectar com o alto, com o Pai eterno. Amém? Sem qualquer tipo de distração. Procure também praticar boas obras, boas ações com humildade, com a intenção pura no seu coração, fazendo isso de maneira discreta, não tocando a trombeta em nome de Jesus. Toda a nossa boa ação, ela deve refletir o amor de Deus pelas pessoas e não a nossa bondade própria. Amém? Se você é generoso e generosa, é porque isso é um dom que foi dado para você pelo Espírito Santo. A generosidade é um dom do Espírito Santo. E se você é, e eu oro para que você seja generoso e generosa de uma maneira discreta, mesmo no meio da sua família, mesmo no meio da sua família. Amém? Quantos não querem tocar as trombetas no meio da sua própria família, meu querido e minha querida? Já vi muito isso. O irmão pede ajuda, aí aquela pessoa ajuda e vai lá e conta para o outro irmão: ó, ajudei fulano. Toca a trombeta. Mata aquele ato de bondade. Porque mata. Diante de Deus, mata aquele ato de bondade. Aquele que está recebendo, amém. Ele vai desfrutar daquele ato de generosidade, mas você que toca a trombeta está matando o seu ato de generosidade diante de Deus. É isso que acontece. Por isso que Jesus foi enfático em dizer: não toque a trombeta, faça tudo de maneira discreta, no secreto. Amém? E exercite o perdão, como nós acabamos de dizer. Busque a vontade de Deus em todas as coisas, dedicando tempo à leitura, ao estudo da Bíblia, para compreender melhor a vontade de Deus para a sua vida. Se queremos construir algo autêntico com Ele, nós precisamos sermos sinceros em nossa oração. Amém? E
e no final de tudo, sermos gratos, expressarmos a nossa gratidão, reconhecendo as bênçãos que Deus já nos deu. Até aqui, o Senhor, Ele tem nos sustentado. Amém?